Conselho Nacional de Trânsito, gente, atualizou agora as regras de fiscalização da lei seca, hein? Vamos saber então o que mudou com Geiseri Alcunha. Geise, conta pra gente aí quais são essas novas regras, essas mudanças, o que mudou afinal de contas? Pois é, Alexandre, o Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, publicou essas novas resoluções na segunda-feira, agora dia 17 de agosto, e exatamente isso. A principal mudança é um chamado pré-teste, ou teste passivo de alcoolemia, que visa justamente ali identificar sinais da presença de álcool ali no motorista. Esse primeiro resultado a gente destaca que sozinho ele não pode gerar uma multa ou uma infração, ou comprovar que o motorista estava de fato dirigindo sob influência de álcool. Se houver indicação positiva nesse pré-teste, nesse chamado de pré-teste, serão necessários aí procedimentos de comprovação aí previstos nessa nova regulamentação. A regra também prevê cuidados com o chamado álcool residual, ou seja, aquele álcool que acaba sobrando, Alexandre, na boca, que fica às vezes por conta de um bombom de licor, por conta de pão de forma ou então até mesmo por conta de um enxaguante bucal. E aí nessas situações, se o teste passivo indicar o álcool, deverá então ser feita aí uma avaliação posterior antes de qualquer conclusão. Agora, uma outra questão importante de se destacar a respeito disso, é que uma outra novidade é a possibilidade também do uso de equipamentos para identificar substâncias psicoativas, ou seja, drogas, Mas esses aparelhos, eles ainda precisam ser certificados pelo Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade por um organismo aí sim acreditado, pelo Inmetro. O resultado desses testes será qualitativo, vai indicar apenas a presença da substância e não a quantidade. A avaliação da capacidade psicomotora também continua valendo, desde que o agente registre pelo menos aí 2 sinais de alteração, A gente sempre destaca até em conversas com a PRF, esses sinais já indicam ali a obrigatoriedade, por exemplo, do motorista realizar o teste do bafômetro. E uma outra informação importante para a gente finalizar aqui é que quem vai pegar a estrada, ainda essas novas regras não estão valendo, Os procedimentos e esses equipamentos ainda precisam ser certificados e os órgãos de trânsito terão um prazo aí de 60 dias para adaptar tudo isso ao sistema. Portanto, ainda tem um prazo aí de 60 dias para que tudo isso entre de fato em vigor. Alexandre, volto contigo. Tá certo, Geiseriel, obrigado aí pelas informações, Pois é, as novas regras da lei seca mudam também a forma de fiscalização, A gente vai trazer agora justamente sobre isso, sobre esse assunto, o comentário de Paulo César. É com você, Paulo. Bom dia para você que está com a gente também no SC no Ar. O brasileiro precisa de freio e, infelizmente, quando falta consciência, é preciso criar mecanismos de controle. O bafômetro é uma dessas ferramentas, uma forma de combater os abusos de quem coloca a própria vida em risco e principalmente a vida de quem está ao seu redor. Ao longo de quase 20 anos, a lei seca, a fiscalização, contribuiu para mudar o comportamento de muitos motoristas e reduzir a presença de pessoas alcoolizadas ao volante. Mas não zerou o problema. E é triste que ainda seja necessário apertar as regras para combater aquilo que deveria ser uma questão básica de educação e de responsabilidade. Agora, o Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, atualizou as regras de fiscalização da lei seca, e criou, inclusive, uma nova etapa de triagem nas operações realizadas. Nessa primeira abordagem, pode ser utilizado um pré-teste para identificar indícios da presença de álcool no sangue. Mas um resultado positivo não é por si só uma conclusão. Antes da confirmação, deve ser feito ainda um novo teste justamente para evitar que situações temporárias na boca interfiram, inclusive, no resultado. É o caso, por exemplo, de quem consumiu um bombom de licor, ou talvez usou um enxaguante bucal, ou até mesmo comeu determinados alimentos. E a outra mudança importante, a fiscalização também passa a admitir o uso de equipamentos capazes de identificar substâncias psicoativas, ou seja, drogas. Os chamados drogômetros, que serão também uma forma mais simples para a detecção de vestígios e que não caracteriza sozinha uma infração. É preciso considerar também os sinais de alteração, de capacidade psicomotora do motorista. Mas a regra é simples. Quem bebe ou usa drogas não deveria dirigir. E quanto mais precisa e responsável for a fiscalização,
maior as chances de retirar das ruas quem realmente representa um risco iminente. Porque bafômetro não deveria ser visto como um instrumento de punição. Ele é uma ferramenta de proteção. Proteção de quem dirige, de quem está no carro e principalmente de quem pode ser atingido por uma escolha irresponsável. No trânsito, segurança não pode depender apenas do bom senso de quem decidiu ou já decidiu em não tê-lo em momento oportuno. Por isso, é necessário esse tipo de atualização. Lamentável quando a gente trata de pessoas que não têm o mínimo de educação.